Imagine chegar em um movimento aeroporto, como tantas outras pessoas ao seu redor. Agora imagine que algo sobre você chama a atenção das autoridades. Não é algo óbvio, mas sim algo estranho, quase impossível de explicar. Foi exatamente isso que aconteceu com o homem conhecido como o Homem de Taured. Tudo começou em uma manhã aparentemente normal no Aeroporto Internacional de Tóquio, no Japão. Um homem bem vestido, com aparência europeia, desembarcou de um voo procedente da Europa. Ele parecia tranquilo, como qualquer outro viajante internacional. Mas havia algo nele que não fazia sentido. Quando as autoridades pediram seus documentos para verificação de rotina, ele apresentou seu passaporte sem hesitar. Até aí, tudo bem. No entanto, o que ninguém esperava era que o passaporte mostrasse um país chamado Taured. Sim, você leu certo, Taured. O problema? Esse país simplesmente não existe. Pelo menos, não no mundo real. As autoridades ficaram confusas. Será que era uma brincadeira? Um erro de impressão? Ou algo muito mais estranho estava acontecendo ali? O homem, por sua vez, parecia genuinamente surpreso com a ocorrência das autoridades. Ele insistiu repetidamente que Taured era um país real, localizado na Europa, entre a França e a Espanha. Segundo ele, havia até mesmo um território específico onde esse país existia. Obviamente, as autoridades japonesas não estavam convencidas. Eles decidiram interrogá-lo para tentar entender melhor a situação. Durante o interrogatório, o homem continuou calmo e seguro de si, como se realmente acreditasse nas próprias palavras. A história ficou ainda mais estranha quando eles começaram a investigar mais detalhes. O homem tinha documentos adicionais, emitidos todos em nome de Taured. Havia recibos de hotéis, cartões de crédito e até mesmo extratos bancários que corroboravam sua história. Para aumentar ainda mais o mistério, o homem afirmava que já havia visitado o Japão várias vezes antes, sempre utilizando o mesmo passaporte. Ele parecia conhecer bem o idioma e a cultura local, o que tornava tudo ainda mais desconcertante. As autoridades decidiram colocá-lo em um quarto trancado enquanto tentavam esclarecer o caso. Era um quarto comum, sem janelas e com apenas uma porta, monitorado 24 horas por dia. Parecia impossível que alguém pudesse escapar de lá. No entanto, algo inexplicável aconteceu. Quando os guardas voltaram para verificar o homem algumas horas depois, ele simplesmente não estava mais lá. O quarto estava vazio, sem nenhum sinal de arrombamento ou fuga. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Essa história rapidamente ganhou notoriedade no mundo todo. Muitas pessoas especularam sobre o que realmente aconteceu. Será que o homem era algum tipo de viajante do tempo? Ou talvez fosse de outra dimensão? Algumas teorias sugerem que ele poderia ser um experimentador de viagem interdimensional, alguém que, por acidente ou intenção, atravessou para um universo paralelo onde Taured realmente existia. Nesse caso, ele teria sido transportado de volta para o seu próprio mundo, explicando o desaparecimento misterioso. Outros acreditam que foi uma fraude elaborada, criada para confundir as autoridades. No entanto, essa teoria não explica como o homem conseguiu desaparecer de um quarto trancado sem deixar vestígios. Independentemente da explicação, o caso do Homem de Taured continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história moderna. Ele nos faz questionar o que realmente sabemos sobre a realidade e se existem outros mundos além do nosso. Para entender melhor essa ideia, imagine que nosso mundo não é único. Existem várias versões da realidade, todas coexistindo ao mesmo tempo, mas em planos diferentes. Em uma dessas realidades, por exemplo, pode existir um país chamado Taured, exatamente onde o homem afirmava ser seu lar. Esse conceito não é novo. Físicos e cientistas já exploraram a possibilidade de universos paralelos há décadas. A teoria dos multiversos sugere que cada decisão ou evento cria uma nova linha do tempo, resultando em infinitas versões da realidade. Agora, pense no Homem de Taured novamente. E se ele realmente fosse de outro universo? Talvez, por algum desconhecido, ele tenha cruzado acidentalmente para o nosso mundo, trazendo consigo documentos e memórias de sua própria realidade. Isso explicaria por que ele parecia tão confiante e surpreso ao mesmo tempo. Para ele, Taured era tão real quanto qualquer outro país europeu. Ele simplesmente não conseguia entender por que ninguém reconhecia algo que, para ele, era absolutamente normal. Além disso, o desaparecimento misterioso também faz sentido nesse contexto. Se ele conseguiu atravessar para o nosso mundo,
talvez tenha encontrado uma maneira de voltar para o dele. Ou, quem sabe, o próprio universo corrigiu o erro e o removeu de volta automaticamente. Essa ideia pode soar absurda para alguns, mas a ciência moderna já apresentou evidências que apoiam a existência de múltiplas dimensões. Teorias como a física quântica sugerem que partículas podem existir em dois lugares ao mesmo tempo, dependendo do observador. Outro ponto interessante é que histórias semelhantes ao caso do Homem de Taured já foram relatadas ao longo da história. Pessoas aparecendo em lugares com detalhes que não atendem à nossa realidade são mais comuns do que imaginamos. Por exemplo, há relatos de indivíduos que afirmam ter visitado cidades ou regiões que simplesmente não existem em mapas oficiais. Algumas até mencionam interações com pessoas que nunca foram vistas por outras pessoas. Esses casos reforçam a ideia de que talvez não nos inspiremos sozinhos no universo, pelo menos não no sentido literal. Pode haver outras realidades acontecendo ao mesmo tempo que a nossa, invisíveis aos nossos olhos. Esses paralelos levam muito a considerar a possibilidade de que talvez a verdade seja muito mais estranha do que podemos imaginar. Talvez o Homem de Taured tenha sido uma janela momentânea para outra realidade, uma prova fugaz de que nosso mundo não é o único. Uma das teorias mais populares sugere que o Homem de Taured se envolveu em experimentos secretos de viagem no tempo ou entre dimensões. Segundo essa linha de pensamento, ele poderia ser um agente enviado por algum governo ou organização para testar tecnologias avançadas. Essa ideia ganha força quando consideramos a possibilidade de que grandes potências mundiais já estejam desenvolvendo tecnologias capazes de manipular o espaço-tempo. E se o caso do Homem de Taured foi apenas um acidente durante um desses experimentos? Outra teoria ainda mais arrojada conecta o Homem de Taured a fatos paranormais, como abduções relacionadas ou portais interdimensionais. Alguns acreditam que ele pode ter sido levado por entidades extraterrestres e, posteriormente, devolvido ao nosso mundo, mas não exatamente ao lugar certo. Essa hipótese é reforçada por relatos de pessoas que afirmam ter visto luzes estranhas ou objetos voadores não específicos, OVNIs, nas proximidades do aeroporto na época do incidente. Embora não haja evidências concretas, essas histórias alimentam ainda mais o mistério. Outra questão importante é o fato de que o desaparecimento ocorreu em um ambiente altamente controlado. Mesmo que ele tivesse cúmplices, escapar de um quarto trancado sem deixar rastro seria praticamente impossível. Tudo isso nos leva a considerar a possibilidade de que talvez a verdade seja muito mais estranha do que podemos imaginar. Talvez o Homem de Taured tenha sido uma janela momentânea para outra realidade, uma prova fugaz de que nosso mundo não é o único. O caso do Homem de Taured não é apenas um mistério intrigante, ele também deixou marcas profundas na cultura moderna, influenciando áreas como o cinema, a literatura e até mesmo a investigação científica sobre realidades alternativas. Desde que a história ganhou notoriedade, ela passou a ser mencionada em diversos contextos como exemplo de algo inexplicável, mas fascinante. Filmes, séries e livros resultam da exploração de temas semelhantes, inspirados pela ideia de um homem vindo de um lugar que simplesmente não existe. Um dos primeiros impactos culturais foi na ficção científica. Escritores e cineastas começaram a usar a história como base para criar narrativas que questionam a natureza da realidade. Afinal, se algo assim pode acontecer, quem somos nós para dizer o que é possível ou não? Um exemplo marcante é o filme Coerência, 2013, que explora o conceito de universos paralelos durante uma noite aparentemente comum. Embora o enredo seja diferente, a essência da trama ecoa a sensação de estranhamento causada pelo caso do Homem de Taured. Além disso, o caso desenvolveu obras diretamente como o romance The Man from Taured, escrito por autores independentes que expandiram a história original. Esses livros especulam sobre o destino do homem e o que realmente aconteceu após seu desaparecimento. Na televisão, o caso também foi abordado em documentários e programas de investigação. Série como Unsolved Mysteries se dedicou episódios ao tema, apresentando diferentes teorias e entrevistando especialistas para tentar explicar o inexplicável. Mas o impacto cultural vai além das artes. O caso do Homem de Taured também despertou o interesse de cientistas e filósofos que estudam a natureza da realidade. Ele serve como um lembrete de que ainda há muito que não entendemos sobre o universo. Por exemplo, físicos que trabalham com a teoria das cordas frequentemente citam casos como esse para ilustrar como múltiplas dimensões podem coexistir sem que percebamos. Embora ainda não haja provas concretas, histórias como essa alimentam a imaginação e incentivam novas pesquisas. Além disso, o Homem de Taured tornou-se um símbolo de curiosidade humana.
Ele representa nossa busca incessante por respostas e nossa vontade de explorar o desconhecido, mesmo quando isso parece impossível ou absurdo. Nas redes sociais, o caso continua sendo amplamente discutido. Fóruns como Reddit e sites de teorias conspiratórias estão repletos de debates sobre o que realmente aconteceu. Algumas pessoas chegam a compartilhar suas próprias experiências paranormais, conectando-as ao mistério do Homem de Taured. Esse interesse mostra como a história transcendeu o tempo e continua relevante, mesmo décadas depois de ter sido relatada pela primeira vez. Ela nos faz refletir sobre questões fundamentais: quem somos? Onde estamos? E o que mais pode existir além do que conhecemos? Curiosamente, o caso também envolveu jogos e experiências interativas. Alguns desenvolvedores desenvolveram aventuras digitais onde os jogadores precisam resolver o mistério do Homem de Taured, combinando elementos de ficção científica e suspense. Essas adaptações modernas ajudam a manter a história viva, apresentando a novas gerações que talvez nunca tenham ouvido falar dela antes. Para muitos jovens, o Homem de Taured é uma porta de entrada para explorar temas como dimensões paralelas e viagens no tempo. No entanto, nem todos veem o caso como algo positivo. Críticos argumentam que histórias como essas podem incentivar pensamentos irracionais ou distrair as pessoas de questões mais urgentes. Para eles, o Homem de Taured é apenas uma lenda urbana sem fundamento. Mesmo assim, é inegável que o caso continue a capturar a imaginação das pessoas. Uma das razões para isso é a maneira como o mistério desafia nossas percepções sobre a realidade. Ele nos faz questionar tudo o que achamos que sabemos sobre o mundo. Será que realmente entendemos o universo ao nosso redor? Ou estamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior? Esse tipo de questionamento é o que mantém o interesse vivo. Mesmo com os avanços tecnológicos e científicos, ainda não conseguimos explicar completamente o que aconteceu naquele aeroporto em Tóquio. E essa lacuna de conhecimento alimenta a imaginação coletiva. Além disso, o caso do Homem de Taured serve como uma metáfora para a busca humana por respostas. Ele representa nossa curiosidade inata, aquela vontade de explorar o desconhecido e desvendar os mistérios que cercam nossa existência. Essa ideia é particularmente poderosa porque toca em algo universal, o desejo de compreender o incompreensível. Todos nós, em algum momento, já nos perguntamos sobre o significado da vida ou a possibilidade de outras realidades. O Homem de Taured personifica essas questões. Esse tipo de questionamento é o que mantém o interesse vivo. Mesmo com os avanços tecnológicos e científicos, ainda não conseguimos explicar completamente o que aconteceu naquele aeroporto em Tóquio. E essa lacuna de conhecimento alimenta a imaginação coletiva. Além disso, o caso do Homem de Taured serve como uma metáfora para a busca humana por respostas. Ele representa nossa curiosidade inata, aquela vontade de explorar o desconhecido e desvendar os mistérios que cercam nossa existência. Essa ideia é particularmente poderosa porque toca em algo universal, o desejo de compreender o incompreensível. Todos nós, em algum momento, já nos perguntamos sobre o significado da vida ou a possibilidade de outras realidades. O Homem de Taured personifica essas questões. Esse legado também está presente nas conversas cotidianas. Muitas pessoas citam o caso como exemplo de algo inexplicável quando tentam explicar acontecimentos estranhos em suas próprias vidas. Ele se tornou parte do folclore moderno. Uma das teorias mais modernas sugere que o homem pode ter sido vítima de um experimento envolvendo inteligência artificial. Alguns especialistas especulam que ele poderia ser uma espécie de holograma ou simulação criada para testar como as pessoas reagiriam a um cenário tão bizarro. Essa ideia ganha força com os avanços na área de realidade virtual e holografia. Hoje em dia, é possível criar representações humanas extremamente realistas, capazes de enganar até mesmo os observadores mais atentos. Será que o Homem de Taured foi parte de um teste desses? Outra teoria recente conecta o caso ao conceito de simulação da realidade. Segundo essa linha de pensamento, nosso mundo inteiro pode ser uma simulação computadorizada, e o Homem de Taured seria um bug nesse sistema. Ele teria sido descoberto por engano, trazendo detalhes de outra parte da simulação. Essa hipótese é aprimorada por cientistas como Elon Musk, que já declarou publicamente que a probabilidade de vivermos em uma simulação é bastante alta. Se isso for verdade, casos como o do Homem de Taured podem ser evidências de falhas no código dessa realidade simulada. Além disso, algumas pessoas sugerem que o caso está ligado a características astronômicas raras, como alinhamentos planetários ou tempestades solares. Esses eventos poderiam,
teoricamente, abrir portais temporários entre dimensões ou realidades paralelas. Um estudo recente sobre anomalias geomagnéticas trouxe à tona a possibilidade de que certos locais no planeta, como o aeroporto de Tóquio, possam estar sujeitos a distorções no espaço-tempo. Isso explicaria por que o incidente ocorreu justamente ali. Outra descoberta interessante vem da área da neurociência. Pesquisadores estão explorando a ideia de que o cérebro humano pode acessar informações de outras realidades em momentos de estresse ou alteração mental. Talvez o homem de Taured tenha vivido uma experiência semelhante, acreditando firmemente em algo que, para nós, não faz sentido. Essa teoria também se conecta ao conceito de memória genética, onde traços de experiências passadas, ou até mesmo de outras linhas temporais, podem ser armazenados em nosso DNA. Isso explicaria por que ele parecia tão confiante e detalhado em suas afirmações. No campo da física quântica, alguns cientistas propõem que o caso pode estar relacionado ao conhecido como emaranhamento quântico. Esse princípio sugere que partículas podem estar conectadas independentemente da distância, criando uma espécie de ponte entre diferentes pontos no espaço-tempo. Embora essas ideias sejam ainda especulativas, elas mostram como o caso do homem de Taured continua inspirando novas abordagens científicas. Ele serve como um lembrete de que ainda há muito a aprender sobre o universo e nossa própria existência. Por outro lado, algumas investigações mais céticas apontam para explicações mais simples, mas igualmente fascinantes. Por exemplo, documentos antigos revelaram que houve empresas fictícias e países imaginários usados em fraudes internacionais durante o século XX. Isso levanta a possibilidade de que o homem de Taured fosse parte de uma operação secreta envolvendo falsificações sofisticadas. Seus documentos foram criados por especialistas, e seu desaparecimento seria uma forma de encobrir pistas. No entanto, essas mesmas interpretações deixam perguntas sem resposta. Como ele conseguiu desaparecer de um quarto trancado? E por que sua história parece tão convincente, mesmo décadas depois? O caso do homem de Taured é muito mais do que uma história simples e curiosa. Ele representa algo maior na forma como lidamos com mistérios inexplicáveis. Desde sempre, o ser humano sentiu uma atração irresistível por eventos que desafiam a lógica e a compreensão. Esse fascínio pelos enigmas tem raízes profundas em nossa psicologia. Estudos mostram que estamos naturalmente sujeitos a buscar padrões e significados, mesmo quando eles não existem. É por isso que histórias como a do homem de Taured começam a capturar nossa imaginação. Além disso, esses mistérios nos lembram da fragilidade do nosso conhecimento. Por mais que avancemos tecnologicamente, ainda há lacunas enormes no que sabemos sobre o universo. O homem de Taured serve como um lembrete constante de que nem tudo pode ser explicado. Esse tipo de enigma também nos força a questionar nossas próprias certezas. Se algo tão estranho quanto um homem vindo de um país inexistente pode acontecer, o que mais pode estar além do véu da realidade? Essa pergunta ressoa profundamente em todos nós. O caso também influenciou diretamente o modo como investigamos outros mistérios. Hoje, muitos pesquisadores adotam abordagens multidisciplinares, combinando ciência, filosofia e até a mesma espiritualidade para tentar entender eventos aparentemente impossíveis. Um exemplo disso é o interesse crescente por manifestações paranormais e ufologia. O homem de Taured é frequentemente citado ao lado de outros casos famosos, como o Triângulo das Bermudas ou os discos voadores de Roswell. Todos esses mistérios envolvem a mesma aura de intriga. No entanto, o que diferencia o caso do homem de Taured é a sua simplicidade. Não envolve objetos voadores, luzes estranhas ou desaparecimentos em massa. É apenas um homem comum, em um lugar comum, fazendo declarações extraordinárias. Essa simplicidade é parte do que torna o caso tão poderoso. Ele mostra que o extraordinário pode surgir nas situações mais cotidianas, sem aviso prévio. Isso nos deixa com uma sensação constante de que algo incomum pode acontecer a qualquer momento. Além disso, o caso do homem de Taured influenciou diretamente o campo da criptozoologia, o estudo de animais míticos ou desconhecidos. Embora o foco aqui seja um ser humano, a ideia de algo oculto ou não reconhecido permeia ambas as áreas. Curiosamente, o caso também ajudou a popularizar o conceito de realidades alternativas no imaginário coletivo. Hoje, é comum vermos filmes, séries e jogos explorando temas como dimensões paralelas e universos alternativos, muitas vezes inspirados por Homem de Taured. Essa demanda por explicação alternativas também impulsionou o crescimento de comunidades online dedicadas à discussão sobre o paranormal e o inexplicável. Grupos no Reddit,
Fóruns especializados e redes sociais estão repletos de debates sobre o que realmente aconteceu com o homem de Taured. No entanto, o caso também levanta questões éticas. Até que ponto devemos confiar em relatos de terceiros? E como podemos distinguir o que é real do que é fabricado? Essas perguntas são especialmente relevantes em uma era dominada por informações falsas e teorias conspiratórias. Mesmo assim, o homem de Taured continua sendo uma fonte de inspiração para quem busca além do convencional. Ele nos desafia a pensar fora da caixa e a considerar possibilidades que, embora improváveis, podem ampliar nossa visão de mundo. Quando mergulhamos no caso do homem de Taured, percebemos que ele não é um evento isolado. Pelo contrário, ele se conecta a uma rede global de mistérios que atravessa culturas, épocas e fronteiras. Essas conexões nos ajudam a entender melhor o impacto desse enigma único. Um dos casos mais famosos que compartilham semelhanças com o homem de Taured é o de David Lang, mencionado acima. Segundo relatos, David desapareceu misteriosamente em plena luz do dia enquanto caminhava em seu campo no Tennessee. Assim como o homem de Taured, ele nunca foi encontrado, deixando para trás apenas perguntas. Outro exemplo intrigante é o caso de Rudolf Fentz, conhecido como o Homem do Passado. Em 1950, um homem vestido com roupas do século XIX apareceu repentinamente nas ruas de Nova York, completamente desorientado. Ele carregava documentos antigos e dinheiro obsoleto, mas morreu em um acidente antes que pudesse explicar sua origem. Esses dois casos, assim como o do Homem de Taured, envolvem pessoas que surgiram em momentos e lugares onde não deveriam estar. Todos eles compartilham elementos de confusão temporal ou espacial, indicando que talvez existam padrões ou características recorrentes que ainda não entendemos. Além disso, histórias semelhantes podem ser encontradas em diferentes partes do mundo. Na China, por exemplo, há relatos de trabalhadores rurais que afirmam ter entrado em cavernas e saído em épocas completamente diferentes. Esses contos populares muitas vezes são interpretados como lendas, mas guardam paralelos com o mistério de Taured. Na Europa, o caso da Dama de Branco também chama a atenção. Uma mulher vestida com roupas antiquadas apareceu repetidamente em castelos e florestas ao longo de séculos, sempre desaparecendo sem deixar rastros. Alguns acreditam que ela seja uma viajante do tempo ou alguém presa em uma dimensão alternativa. Até mesmo na cultura indígena brasileira, encontramos narrativas que ecoam o tema do desconhecido. Tribos amazônicas relatam histórias de pessoas que atravessaram portais mágicos e retornaram anos depois, falando sobre mundos paralelos habitados por seres fantásticos. Essas conexões globais sugerem que o caso do homem de Taured faz parte de um arquétipo universal, o estranho que vem de outro lugar e desafia nossa compreensão da realidade. Esse arquétipo transcende barreiras culturais e ressoa em todos os cantos do planeta. Curiosamente, esses mistérios também parecem seguir ciclos. Há períodos em que relatos de eventos inexplicáveis aumentam, como se fossem influenciados por fatores externos, sejam astronômicos, climáticos ou até mesmo sociais. Por exemplo, durante guerras ou grandes transformações tecnológicas, surgem mais histórias de pessoas desaparecidas ou recebidas de outros tempos. Isso pode indicar que momentos de instabilidade não apenas no mundo físico, mas também nas fronteiras entre dimensões ou realidades. Outro ponto interessante é que esses casos são frequentemente reavivados por novas gerações. O Homem de Taured, por exemplo, ganhou nova vida com o advento da internet e das redes sociais. Plataformas como YouTube e TikTok trouxeram essa história para um público muito maior. Da mesma forma, outros mistérios globais foram redescobertos e reinterpretados à luz de avanços científicos ou tecnológicos. O Triângulo das Bermudas, por exemplo, foi revisitado várias vezes à medida que novas teorias surgiram para explicá-lo. Essa constante reinvenção mostra que esses enigmas não são apenas histórias estáticas. Eles evoluem com o tempo, refletindo as preocupações e curiosidades de cada época. Para a geração atual, o Homem de Taured simboliza nosso fascínio por universos paralelos e inteligência artificial. No entanto, apesar das diferenças culturais e temporais, todos esses casos têm algo em comum: a sensação de que há algo maior do que nós mesmos. Eles nos lembram que, por mais que tentemos controlar ou entender o mundo, sempre há mistérios que escapam à nossa compreensão. O caso do Homem de Taured não é apenas uma história do passado, ele continua a inspirar novas formas de pensamento e criação no presente e no futuro. Seu impacto pode ser visto em áreas tão diversas quanto a arte, a ciência e até mesmo a filosofia. Na arte, o mistério do Homem de Taured tem sido uma fonte inesgotável de criatividade.
Pintores, escritores e cineastas usam o tema de dimensões paralelas e realidades alternativas para explorar questões profundas sobre identidade, memória e destino. Um exemplo marcante é a literatura contemporânea. Autores de ficção científica e fantasia frequentemente citam o Homem de Taured como inspiração para criar mundos onde regras convencionais não se aplicam. Essas histórias nos desafiam a imaginar vidas diferentes das nossas. No cinema, o conceito de universos paralelos ganhou destaque em blockbusters como Doutor Estranho e Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. Embora essas produções sejam fictícias, elas refletem um fascínio crescente por ideias que antes eram consideradas puramente especulativas. Além disso, o caso também influenciou diretamente a música e as artes visuais. Artistas experimentais realizam obras baseadas na ideia de fragmentação da realidade, usando técnicas como colagens, distorções digitais e narrativas não lineares para capturar a essência do enigma. Na ciência, o Homem de Taured serve como um lembrete constante de que ainda há muito a ser descoberto. Pesquisadores que estudam física quântica, inteligência artificial e exploração espacial muitas vezes citam o caso como um exemplo de como devemos estar abertos a possibilidades inesperadas. Por exemplo, cientistas que trabalham com simulações computadorizadas estão explorando as hipóteses de que vivemos em um universo simulado. O Homem de Taured poderia ser visto como uma falha nessa simulação, um glitch que revela a verdadeira natureza da realidade. Outra área impactada é a neurociência. Estudos recentes sobre percepção e consciência levantam a possibilidade de que certas pessoas possam acessar informações de outras realidades durante estados alterados de consciência, como sonhos ou meditação profunda. Esse tipo de pesquisa abre portas para entender melhor as aparências, como intuição, déjà vu e premonições. Talvez o Homem de Taured tenha vivido uma experiência semelhante, trazendo fragmentos de outra realidade. Na filosofia, o caso continua a gerar debates sobre a natureza da existência. Ele questiona princípios fundamentais como objetividade, causalidade e livre-arbítrio. Afinal, se algo tão estranho quanto o Homem de Taured pode acontecer, quem somos nós para definir limites para o que é possível? Além disso, o caso desenvolveu novas abordagens éticas e epistemológicas. Como devemos lidar com eventos que desafiam nosso entendimento? Qual é o papel da dúvida e da curiosidade na busca pelo conhecimento? Essas são perguntas que continuam relevantes hoje. Curiosamente, o Homem de Taured também influenciou movimentos culturais mais amplos, como o transhumanismo. Esse movimento defende o uso da tecnologia para expandir os limites humanos, seja através de melhorias físicas, mentais ou até mesmo a exploração de outras dimensões. Em termos práticos, o caso também impulsionou avanços em áreas como segurança e autenticação de documentos. A história do homem com documentos falsos de um país inexistente levou governos a adotarem medidas mais rigorosas contra fraudes internacionais. Por fim, o Homem de Taured nos ensina algo fundamental, que a curiosidade humana é infinita. Não importa quão avançados sejam tecnologicamente, sempre haverá espaço para o desconhecido e o inexplicável. E é exatamente isso que nos movemos a seguir em frente. Chegamos ao fim desta jornada fascinante pelo caso do Homem de Taured. Ao longo dessas sessões, exploramos não apenas os detalhes desse mistério, mas também suas implicações culturais, científicas e filosóficas. Agora, é hora de refletir sobre o que aprender. O Homem de Taured é mais do que uma história intrigante, ele é um símbolo da curiosidade humana. Ele nos lembra que, por mais que avançamos tecnologicamente, sempre haverá perguntas sem respostas, e isso é algo incrivelmente poderoso. Essa história nos convida a abraçar o desconhecido, a questionar nossas certezas e a nunca parar de buscar explicações. Ela nos mostra que o mundo é muito maior e mais complexo do que podemos imaginar. Além disso, o caso nos ensina a importância de manter a mente aberta. Muitas vezes, somos rápidos em descartar o que não entendemos como impossível ou irracional. No entanto, histórias como essa nos lembram que nem tudo pode ser explicado com base no que já sabemos. O Homem de Taured também destaca a beleza do mistério. Há algo profundamente humano em querer resolver enigmas, mesmo que eles pareçam insolúveis. Esse desejo de compreensão nos impulsiona a criar, inovar e evoluir. Ao mesmo tempo, ele nos faz pensar sobre nossa própria existência. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Essas questões são universais que continuam a ecoar, independentemente das respostas que encontramos. Mais do que isso, o caso nos conecta uns aos outros. Ele transcende fronteiras culturais e geográficas,
mostrando que compartilhamos um fascínio coletivo por mistérios e possibilidades. Somos todos parte dessa busca incessante por significado. Curiosamente, o Homem de Taured também nos desafia a pensar no futuro. Com avanços em inteligência artificial, exploração espacial e física quântica, talvez um dia possamos explicar especificamente como esse. Ou talvez descubramos que há ainda mais mistérios que nos esperam. Enquanto isso, o legado do Homem de Taured permanece vivo nas artes, na ciência e no imaginário popular. Ele continua inspirando filmes, livros, jogos e debates que expandem os limites da criatividade e do conhecimento. Mas essa história não precisa terminar aqui. Cada um de nós tem a oportunidade de contribuir para esse legado. Seja compartilhando suas próprias teorias, discutindo o caso com amigos ou até mesmo criando novas narrativas inspiradas por ele, você pode ajudar a manter viva essa chama de curiosidade. Talvez você tenha sua própria experiência misteriosa para contar. Algo que desafiou sua compreensão ou que deixou perguntas sem resposta. Se for o caso, compartilhe. Quem sabe sua história não será a próxima a capturar a imaginação do mundo. E se você gostou deste roteiro, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Aqui, exploramos mistérios, ciência e cultura de maneira acessível e envolvente, sempre buscando expandir horizontes e estimular reflexões. Além disso, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Cada conteúdo que produzimos é pensado para despertar sua curiosidade e oferecer novas perspectivas sobre temas fascinantes. E claro, não esqueça de deixar seu like e comentar abaixo. Sua opinião é fundamental para nós. O que você achou do caso do Homem de Taured? Qual teoria faz mais sentido para você? Junte-se à conversa e faça parte dessa comunidade de curiosos. Por fim, lembre-se, o mundo está cheio de mistérios esperando para ser finalizados. Seja através de perguntas, pesquisas ou simplesmente mantendo a mente aberta, cada um de nós pode contribuir para entender melhor o universo, e talvez até encontrar respostas que ninguém jamais imaginou. Até a próxima!